Olá, começa agora o programa Papo em Dia. Nós iremos falar nesta edição sobre a prevenção, o diagnóstico e tratamento contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Contamos com a participação do Dr. Roberto Braz, médico do Centro de Testagem e Aconselhamento aqui de Campo Grande. Obrigada, Dr. Roberto, pela sua participação. Eu que agradeço o convite para falar de um tema super importante que é o HIV, né, nos dias atuais. E, gente, para a gente já começar o nosso bate-papo, o que o HIV causa no organismo da pessoa? Certo. Então, o HIV ele é um vírus, né, que afeta o sistema imunológico da pessoa. Então, ele costuma destruir as defesas que o organismo tem contra outras infecções. Quando não tratado, ele chega em um nível que a pessoa fica sem nenhuma defesa e aí ela pode ficar muito mais suscetível a qualquer infecção e aí desenvolver quadros graves que levam aí à doença avançada. E eu li, né, na internet que tem pessoas que podem viver aí 10 anos com HIV e não saber que tem o HIV. Isso está correto? Isso mesmo. O HIV ele é uma infecção que a primeira fase causam sintomas muito inespecíficos, como se fosse uma gripe, uma dor de garganta, e com o passar do tempo desaparece e ela pode ficar assintomática aí por anos, né? 5 a 10 anos. Se a pessoa não trata, não procura o tratamento, não faz o diagnóstico, aí essa doença evolui para um quadro mais grave, que daí seria a AIDS, que já seria a fase final da infecção. Então, o teste é o principal caminho aí para a gente poder identificar o HIV. Isso mesmo, por isso que é muito importante que as pessoas que tenham vida sexualmente ativa, né, façam a testagem pelo menos uma vez por ano, para estar fazendo o diagnóstico da infecção, e quanto mais precoce esse diagnóstico, mais eficaz vai ser o tratamento aí para a qualidade de vida da pessoa. Como que é transmitido o HIV? Bom, o HIV, a principal forma de transmissão é a forma sexual, né? Mas a gente tem também a transmissão da mãe para o bebê, né? A transmissão vertical, através de compartilhamento de material infectado. Então, usuários de droga, pessoas que usam droga, que fazem compartilhamento de agulhas, seringas infectadas, né? São as principais formas de transmissão. O leite materno também é capaz de transmitir o vírus. E a gente tem que também falar sobre as formas que não transmitem, né? O que não transmite o vírus. Então, beijo, abraço, saliva, suor, nada disso transmite o vírus. Então, a pessoa pode tomar tereré tranquilamente com uma pessoa que vive com HIV, que não vai ser transmitida através desse contato. É importante a gente falar isso, porque é até uma maneira da gente quebrar mesmo os preconceitos que existem ainda na sociedade, né? Isso mesmo. É muito importante falar sempre sobre o HIV e sobre como evoluiu a doença, né, o tratamento e a prevenção, para justamente a gente conseguir quebrar o estigma e o preconceito que ainda tem. E é esse estigma que afasta muita gente do tratamento, da prevenção, da própria prevenção. Em relação à manicure, por exemplo, na questão dos equipamentos, também tem a possibilidade, que eu já ouvi falar, existe? Existe uma possibilidade, mas é menor. Por quê? O vírus do HIV, ele vive muito pouco fora do organismo. Então, se você usar o alicate e logo em seguida usar e tenha sangue, né, pode acontecer. Mas se o alicate já estiver ali alguns minutos, algumas horas, o vírus já é inativado. Diferente, por exemplo, da hepatite C, que fica ali por dias e pode transmitir você usando, compartilhando. E essa questão da amamentação, por exemplo, como que é feito aí o controle em relação a isso? Isso. Quando a gente tem uma mulher gestante que vive com HIV, né, a gente oferece, depois do parto, é oferecida uma medicação para cortar o leite, para ela parar de produzir o leite, e o município, ele oferece para a criança até 1 ano de idade a fórmula láctea infantil, para que essa criança ela possa estar sendo suprida com suas necessidades nutricionais. Tá, e agora em relação, doutor, ao controle, né, a principal barreira de proteção, já que é uma doença sexualmente transmissível, é a camisinha. Isso. Hoje em dia, né, a gente ainda tem como carro-chefe de prevenção a camisinha, porque a camisinha, além de proteger do HIV, ela protege de outras ISTs, né? Mas a gente também tem já outras ferramentas aí que surgiram, que ajudam também na prevenção do HIV. Quais são elas? Nós temos o uso de medicações
como prevenção. Então, por exemplo, a PEP, profilaxia pós-exposição, onde a pessoa usa a medicação depois já de uma situação de risco, né? Ela tem até 72 horas para iniciar essa medicação. Ou a PrEP, que é o uso de uma medicação que a pessoa usa diariamente, ou eventualmente quando vai ter relações desprotegidas, vai ter algum tipo de exposição, aí ela usa e fica protegida para algo que vai acontecer. É possível a pessoa se curar do HIV? Ainda não. A gente não tem uma cura efetiva, né? O que a gente consegue fazer hoje em dia é tratar a pessoa com as medicações que faz o vírus ficar controlado e adormecido. Só que naquele momento que a pessoa para de tomar a medicação, esse vírus ele pode voltar a se multiplicar e voltar a causar danos no organismo. Então a pessoa vai, a partir do momento que ela tem ali o teste, o resultado positivo, ela vai passar a vida tomando uma medicação. Isso. Como que é a rotina dessa pessoa com HIV? Isso mesmo. Então, assim, o que a gente tem que deixar bem claro é que hoje evoluiu muito, né? Anos 80, 90, o arsenal de medicações era extenso, só que eram medicações com muitos efeitos colaterais, a pessoa tinha que tomar 20 a 30 comprimidos por dia. Hoje evoluímos num ponto que a pessoa toma 2 comprimidos uma vez ao dia, medicamentos bem toleráveis, com poucos efeitos colaterais, e ela vai tomar esse medicamento diariamente para o resto da vida, né? A gente daí, além de tomar a medicação, a pessoa precisa fazer um acompanhamento médico. Geralmente no início do diagnóstico esse acompanhamento é mais próximo, a cada 3 meses, né? E aí quando a gente consegue controlar o vírus, que a gente fala que a pessoa está indetectável, aí esse acompanhamento é semestral. A cada 6 meses ela vem, faz os exames e retira mais medicação. E agora em relação à camisinha, que você até falou pra gente que é a principal barreira dessa transmissão, aqui em Campo Grande há, por exemplo, ações, principalmente entre os jovens, dessa conscientização do uso do preservativo? Isso, a gente sempre procura, né, encontrar oportunidades aí para estar fazendo campanha, né? Então, qualquer unidade, escola que tenha vontade de fazer uma campanha, alguma ação, né, ela pode procurar o CTA ou a unidade básica, que é feito esse atendimento, aí levado os insumos, o preservativo, né, e as orientações gerais. É importante dizer que a camisinha ela está disponível em qualquer unidade básica, né, de saúde, a livre demanda, a pessoa pode levar quanto ela quiser, né? E é importantíssimo estar fazendo o uso, né? De forma correta. Você falou em relação aos sinais, né? Que muitas vezes não se detecta, né? Não aparecem esses sinais. E as outras ISTs? Existem sinais que a população aí que está nos assistindo possa ficar atento e buscar uma unidade de saúde? Isso, a gente geralmente orienta, né, quando está apresentando sinais genitais, né, ferida genital, algum tipo de secreção, tanto vaginal como uretral ou anal, verrugas genitais. Quando apresentar algum desses sintomas, tem que procurar um atendimento médico, uma unidade de saúde, porque vai ser feita uma avaliação, vão ser feitos testes rápidos, né, que tem para HIV, sífilis, hepatite B e C, né? Então a gente faz essa pesquisa aí a partir desses sintomas. Então tudo pelo SUS é possível fazer essa testagem? Isso mesmo, as unidades oferecem. Isso aqui é o que você trouxe, são os exemplos. São insumos, né, que a gente tem de prevenção, né? Então a gente tem o preservativo, né, tanto masculino como feminino, né? Os 2 tipos que podem ser usados aí pela população, que está disponível pelo SUS. Além disso, também no SUS nós temos o lubrificante. O lubrificante íntimo, ele faz parte da prevenção. Por quê? Ele reduz o atrito ali durante a relação, que reduz microlesões que podem aí causar a entrada, né, do vírus ou da bactéria. Nós temos também disponível em Campo Grande agora o autoteste. A pessoa que não quer ir na unidade de saúde, ela pode procurar o CTA ou receber em casa esse autoteste e ela fazer o teste dela em casa. Esse é o autoteste para o HIV, tá? Ele está disponível em Campo Grande, nas unidades de saúde, ou através do site ahoraeagora.org. Ela faz um cadastro e recebe em casa. E em casa ela faz o teste. Esse aqui é o teste de saliva com fluido oral, tá? Então a pessoa faz sem precisar fazer furo nenhum, é só com a saliva.
ou o de sangue, que faz um furinho, né, no dedo e consegue fazer o teste. Lembrando que esses testes, eles são testes de triagem, então se der positivo, a pessoa precisa procurar uma unidade de saúde para fazer o teste confirmatório. Bom, doutor Roberto, voltando aqui ao nosso bate-papo, achei muito legal a gente ter acesso a essa informação em relação a esses testes. E eu queria até que você reforçasse essa questão, né? Como que é importante a gente falar sobre o HIV, né? Nessa luta mesmo de quebrar esses preconceitos na nossa sociedade e mostrar, né, o acesso, né, a ter acesso à saúde mesmo aqui de forma gratuita. Isso mesmo, eu acho que hoje em dia, né, a gente tem que se conscientizar que a testagem das ISTs, do HIV, é uma questão de autocuidado. Então, da mesma forma que você às vezes faz um exame de rotina para saber sobre a sua diabetes, glicemia, pressão alta, tem que incluir as testagens para as ISTs e HIV. É um autocuidado, todas as pessoas que têm vida sexualmente ativa fazerem os testes, porque, como você falou, algumas pessoas são assintomáticas e é só fazendo o teste que a gente vai descobrir. E a gente falar desse assunto é muito importante porque para quebrar os estigmas e preconceito. Hoje em dia, com tratamento, a pessoa ela pode ter uma vida saudável e de qualidade, igual a alguém que não vive com vírus. Ela fazendo o tratamento, ela pode adquirir baixíssimos números do vírus, o vírus fica controlado no organismo e ela fica indetectável. A pessoa indetectável, ela não transmite o vírus através de relação sexual, pode ter filhos biológicos sem transmitir para o bebê. Então é muito importante o diagnóstico e tratamento para que a gente alcance essa transmissão através do indetectável. Lá no CTA a gente tem esse trabalho de prevenção, a gente fornece então todos os insumos de prevenção, a camisinha, tanto a masculina como a feminina, a gente oferece o lubrificante interno, oferece a PrEP, a PEP e a gente também faz o tratamento de pessoas vivendo com HIV. O CTA ele funciona de segunda a sexta, ele tem um horário das 7 da manhã às 17 horas e a pessoa ela pode fazer o teste rápido a qualquer momento, não fecha para o horário do almoço, ela pode ir lá e estar fazendo o teste se ela tiver alguma dúvida, né, algum sintoma, procurar a nossa unidade. É importante dizer que os testes rápidos hoje em Campo Grande, eles não são feitos só no CTA, porque às vezes a pessoa não tem condições de chegar até a unidade que é mais central, ela pode procurar qualquer unidade básica e lá ela vai encontrar também os testes rápidos disponíveis. Inclusive entregar em casa, como você tinha citado, Isso né? mesmo. E se a pessoa, ainda assim, ela não quer procurar um sistema de saúde, tem algum tipo de constrangimento, Isso que medo... eu ia falar, existe esse preconceito da própria pessoa procurar. Isso, infelizmente. Aí por isso que é muito importante a gente falar sobre a evolução, sobre como está hoje em dia o HIV, né, a AIDS, que a gente tenta de tudo para fazer um diagnóstico precoce para não pegar a doença numa fase AIDS, para que as pessoas não tenham medo de ir cuidar da saúde, fazer a testagem, fazer o autoteste em casa se tiver esse desconforto, né, inicial e depois procurar uma unidade de saúde caso dê positivo. Tem todo esse atendimento já específico para isso, para fazer esse acolhimento mesmo da pessoa que ali chega com essa dúvida, com esse receio, tem todo esse caminho, né, doutor? Isso mesmo. Se a pessoa tem alguma dúvida, orientação em relação ao uso do preservativo, existem pessoas, às vezes parece tão simples o colocar um preservativo, mas para algumas pessoas não. Então, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de colocar o preservativo, né? A gente ensina, tem algumas técnicas para colocar de forma que o preservativo não rompa com tanta facilidade, né? Orientações do uso do lubrificante que facilita aí também para ser mais eficaz ainda o preservativo, né? Então, todas essas orientações pode encontrar no CTA. É importante até a pessoa, por exemplo, que vai se relacionar com quem tem já o HIV identificado, até para saber como lidar com tudo isso. Isso também tem esse atendimento específico lá no CTA. CTA, isso mesmo. Quando a gente faz o diagnóstico de uma pessoa vivendo com HIV, inicia o tratamento dela, a gente costuma pedir, né, e orientar, se quiser trazer a parceria, né, alguém que mora na mesma casa, para a gente orientar e conversar, explicar como que funciona, como é hoje em dia o tratamento, né. Se a pessoa quiser
a pessoa, uma parceria, né, quiser estar usando a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, enquanto a pessoa não fica indetectável, ela pode estar fazendo uso da medicação para se proteger também. E a medicação também é toda fornecida pelo SUS aqui no município, tanto na unidade de saúde como lá no CTA, a pessoa pode buscar esses espaços. Isso, os antirretrovirais, né, para tratamento do HIV, no Brasil, eles são totalmente gratuitos. Você não tem como comprar essa medicação de forma privada, no setor particular. Interessante isso. Por mais que você seja alguém de uma classe social altíssima, você vai retirar a medicação no SUS. E por que isso? Tem um porquê? Para uma forma de controle, porque é uma medicação cara, né, mas também muito importante que a pessoa esteja usando de forma regular. Então, sendo a dispensa sempre pelo SUS, você tem esse controle se as pessoas estão retirando e fazendo o tratamento de forma adequada. Legal, interessante. E para a gente finalizar aqui, doutor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está aí nos assistindo da importância desse autocuidado. Isso mesmo. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que todas as pessoas que tenham vida sexualmente ativa façam o teste pelo menos uma vez por ano. E muitas vezes a gente pensa que porque está numa relação estável, uma relação monogâmica, se sente seguro. Relacionamento não é forma de prevenção. Então, tem vida sexualmente ativa, leva sua parceria, faz o teste pelo menos uma vez por ano para estar aí cuidando da sua saúde. Caso faça um teste positivo, dê um teste positivo, não se preocupa, fica calma. Hoje em dia tem um tratamento eficaz e a pessoa vai ter uma qualidade de vida igual a de quem não vive com HIV. Bom, doutor, eu agradeço, né, a sua participação em trazer essas informações aqui para a população, para a gente estar aí quebrando barreiras e mitos na nossa sociedade. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema que tem que ser conversado o ano todo. Obrigada, doutor. Nós vamos chegando ao fim do nosso Papo em Dia. Acompanhe o trabalho da Câmara de Vereadores pelo site e pelas redes sociais. E até mais.